e urgentes aqui para a gente seguir adiante com a nossa pauta, pessoal. Queria lançar a luz agora no fato que o Ministério Público Federal, o MPF, arquivou a investigação do ex-presidente Bolsonaro em um inquérito policial por supostos crimes quanto a um suposto uso indevido do seu cartão corporativo com as icônicas, inesquecíveis, notórias para alguns desagradáveis motociatas. Quem lembra delas, com certeza? Vamos estar repercutindo aqui com a bancada. Delegado Gustavo Mesquita, de certa forma, o ex-presidente sendo vindicado em algum grau, né? Olha, mais um absurdo aí que a gente assiste. São 55 milhões gastos com cartão corporativo, sob o qual paira completo sigilo. Ou seja, são gastos feitos pelo governo federal com dinheiro público, nosso dinheiro, 55 milhões, cujos gastos a gente não pode ter acesso. E aquilo que o governo não quer mostrar é aquilo que provavelmente o governo se envergonha. Então a gente se pergunta, onde está sendo gasto esses 55 milhões do governo federal? É importante. Privilégios, jantares, ajudas. O doutor adiantou um pouquinho a pauta, porque a gente estava tratando sobre o Bolsonaro, tem que ser mais discreto. Sobre o arquivamento. Peraí, eu já estava... arquivamento da... Mas são pautas totalmente relacionadas. Mas definitivamente relacionados, mas deixa eu só contextualizar aqui então, pessoal, até porque a gente, enfim, faz questão aqui de mencionar também esse relatório do Tribunal de Contas da União que apontou que o governo federal, como bem citou aqui o delegado Gustavo Mesquita, tem mantido 99% dos gastos no cartão corporativo sob total e absoluto sigilo. Lembremos da promessa de campanha do presidente Lula falando: "Ô, Bolsonaro, vamos ter que tirar esse sigilo de 100 anos." Lembra da cima e para baixo, a gente lembra disso. O levantamento... Se me permite, eu preciso por favor. Preciso ressaltar que essa indignação em relação aos gastos e ao sigilo que para sobre os gastos públicos vale para qualquer um, para qualquer presidente, seja para o Lula, para o Bolsonaro. Se houve sigilo, se houve uma quantidade de gastos, uma suspeita de que esses gastos foram indevidos, precisa ser investigado, precisa ter transparência e, se o caso, buscar as devidas responsabilizações. O que não dá para a gente admitir é o povo brasileiro, o cidadão brasileiro comum, dia após dia, sofrendo para pagar o seu arroz e feijão, as suas necessidades básicas, e as pessoas que estão na cúpula do poder gastando dinheiro com privilégio, com viagens, com jantares, com sabe-se lá o que no meio desses 55 milhões. Não tem como não se indignar. E por que esse grau de sigilo? Por que o medo em mostrar a verdade? Tem que ter transparência. Se não se tem vergonha, se está tudo em dia, vamos mostrar a verdade. Se não, tem que olhar com lupa para cima de tudo isso e tem que investigar, sim. O poder verdadeiro atua no silêncio, já diria o general e presidente francês Charles de Gaulle. E, claro, enfim, muitas vezes esse tipo de sigilo sendo utilizado aí para esconder o que não gostariam de ser visto, né? Mas é difícil não ser o cínico aqui nessas horas, né, Mano Ferreira? Até porque, sinceramente, essa é a regra e está longe de ser a exceção e é difícil esperar qualquer outra coisa vindo dos nossos representantes, principalmente no Executivo Federal. Exato, Marinho. Essa é aquela história do meme do Homem-Aranha, né? Fica um apontando para o outro, mas quando estão no poder, praticam do mesmo problema, do mesmo vício. Veja, geralmente surgem as argumentações, não, a gente está falando aí de gastos que são extremamente próximos ao presidente, então tem uma questão de segurança nacional. Então vamos definir um prazo razoável para dar publicidade a esses gastos. Definitivamente um prazo razoável não é de 100 anos, como tem feito. Podia ser no ano seguinte, né? Um ano depois de ter feito uma viagem, não há mais risco à segurança institucional do presidente da República em saber como é que ele gastou o cartão corporativo enquanto estava em Paris, enquanto estava na cúpula do G20, enquanto estava viajando aqui para o Chile. Esse tipo de dado precisa vir a público por uma questão básica de compromisso com a legitimidade do Estado. Porque quem paga essa conta somos nós. E não é legítimo que haja gasto público sem que aquele que paga a conta, o cidadão, tenha o direito, no mínimo, de fiscalizar e avaliar a pertinência daquele gasto, até para poder decidir depois, de forma mais informada, se deseja ou não renovar a confiança num político, seja ele qual for.
Meus amigos, mas aquele que tudo revela, pouco controla. Se você filtrar, no final do dia, isso realmente acaba sendo tara por controle e o mistério para muitos governantes sempre sendo uma ferramenta, uma alavanca do poder. E claro, mas é aquilo, né? Enquanto cidadãos indignados que nós somos, acho que não resta outra alternativa a não ser lembrar o óbvio, né? Que o melhor detergente é a luz do sol, né? Então, em quem não deve, não teme. David de Tarso. Não, é um absurdo, Marinho. Qualquer empresa que você for trabalhar, se você faz uma viagem ou tem um gasto corporativo, você tem que apresentar as notas sobre aquilo que você gastou. Se caso você perder essa nota, muitas vezes tem que tirar do bolso. Então, isso deveria servir para a presidência também, porque a empresa, quem administra o presidente, mas é o dinheiro de todos nós. Então, deveria haver transparência quanto a esses gastos. Está na hora de lembrar o óbvio, o básico, né? Parece que isso é uma tarefa importante nos dias de hoje.